Mensagem do Bispo Dom Manuel Pestana Filho. Meus caríssimos ouvintes e amigos da Rádio São Francisco, os bispos do Brasil ficaram reunidos até ontem em Itaici. Vamos ver, através dos seus pronunciamentos, o fruto de todo esse trabalho, que sem dúvida foi abençoado, iluminado pelas orações, pelos sacrifícios, pelos jejuns de tantos dos nossos irmãos. Eu queria agradecer em nome de todos aqueles que de fato nos acompanharam e, acompanhando-nos, sem dúvida garantiram a todos nós muitas graças. Hoje, como eu disse, é o dia de Santa Zita, uma água santa, padroeira das nossas empregadas. No dia 29, nós comemoramos Santa Catarina de Sena. É uma santa doutora da Igreja e, curiosamente, era quase analfabeta. É curioso como Jesus acaba escolhendo as pessoas independente dos seus talentos e dos seus títulos. As cartas que ela nos deixou são cartas realmente de uma pessoa assim, de pouca cultura. Ela escreveu essas cartas ao Papa e ao Imperador e a muita gente, aos bispos e arcebispos, mostrando toda a sua aflição e toda a sua angústia pelos sofrimentos da Igreja naquela época, e conseguiu ajudar a resolver muitos dos problemas do seu tempo. Ela é hoje doutora da Igreja ao lado de Santa Teresa d'Ávila, que esta sim era uma mulher extraordinariamente inteligente, extraordinariamente culta. E vejam como Deus faz as coisas. Os santos são obras de Deus, que comportam ou não grandes obras humanas. No dia 30, São Pio V, é outro grande santo, um Papa extraordinário e que governou a Igreja numa situação muito grave, quando os árabes começavam a apertar a Europa católica de todos os lados, pela Áustria e depois também pela Península Ibérica. A grande batalha de Lepanto ia decidir, de fato, qual seria o destino da Europa. E o que aconteceu? Os árabes, com muitos turcos juntos, com muitas armas, com muitos navios, com muitos soldados, acabaram por ser derrotados pelos cristãos, que tinham menos armas, menos navios e, por cima de tudo, quase sempre, como sempre, muito divididos. Tivemos, inclusive, a tristeza de ver à última hora gente que fugiu para não entrar em briga com os turcos, com os árabes, e assim perder o seu comérciozinho. André Doria, por exemplo. O Papa, nesta altura, vendo a aflição que a Igreja estava correndo com o destino da Europa a se decidir, ele pede ao mundo todo que reze o terço para a vitória das armas cristãs. E é exatamente durante uma sua oração que ele se levanta para comunicar aos cardeais aflitos, também reunidos, que o perigo havia passado, porque pela proteção de Nossa Senhora, os turcos haviam sido vencidos. E ele então, para lembrar esta grande festa, esta grande vitória, instituiu a festa do Santíssimo Rosário,
Nossa Senhora do Santíssimo Rosário no dia 7 de outubro. São Pio V também é conhecido exatamente pelo seu trabalho na liturgia, na purificação da liturgia. No dia 29, nós temos, segunda-feira, portanto, nós temos ainda uma reunião do Conselho Presbiteral, que vai preparar a reunião do clero, que será no dia 2, quinta-feira. Dia 1º de maio, São José Operário, nosso grande santo, ao protetor da Igreja Universal, o modelo do trabalho humilde, responsável, corajoso, daquele homem a quem Deus confiou a guarda de sua família nesta terra. Dia 2, Santo Atanásio, grande bispo da Igreja do século V, um homem também extraordinário, que foi um testemunho de fé, o grande defensor da doutrina católica, e que acabou sendo perseguido pelos hereges, foi exilado tantas vezes, foi ameaçado de morte, buscado para a morte. E realmente ele morreu, no fundo, de todo esse sofrimento que ele teve de enfrentar. Quantas vezes precisou fugir da sede de sua igreja, porque os inimigos estavam ali à porta para destruí-lo. Santo Atanásio, rogai por nós. No dia 3, a festa de São Filipe e São Tiago, dois santos extremamente simpáticos, apóstolos, que Nosso Senhor chamou, e a quem nós vimos várias vezes no Evangelho tomando posições muito interessantes, São Tiago, São Filipe. Meus caríssimos irmãos em Nosso Senhor Jesus Cristo, fica ainda a lembrança do dia sábado, dia 4, que é há 50 anos de aniversário da ordenação sacerdotal do Frei Edmundo, que tanto vem trabalhando entre nós pela Igreja. Às 17 horas, se Deus quiser, nesse mesmo dia, eu terei a crisma em Caxambu. Caríssimos irmãos em Nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos ver pelo credo que Jesus subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Página 163, número 659. O Senhor está à direita de Deus, como nos diz São Marcos na última frase do seu Evangelho. O corpo de Jesus foi glorificado a partir do momento da ressurreição, porque ele, inclusive, recebeu propriedades novas que não têm os corpos comuns. O fato dele entrar e sair do cenáculo sem que as portas se abrissem o revela. Durante esses 40 dias em que ele vai ficar com os discípulos, ele os instrui, ele convive com eles, ele mostra na sua própria glória, mas assim quase escondida nos véus da humanidade. A última aparição de Jesus culmina exatamente com a sua ascensão ao céu. E onde ele está
sentado à direita de Deus, isto é, onde ele manifesta a todos nós que tem a mesma dignidade, a mesma grandeza, a mesma natureza de Deus. Agora, de agora em diante, ele só vai aparecer em momentos excepcionais, como aconteceu, por exemplo, a Paulo. Jesus disse lá em São João capítulo 12, 32, quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. A elevação de Jesus na cruz prenuncia a elevação da ascensão ao céu. Já é o começo, que é exatamente a partir desse momento que ele nos liberta do pecado e da morte e garante a nossa própria ressurreição e, portanto, a nossa própria entrada no céu. É no céu que ele realiza o seu sacerdócio, no sentido pleno e permanente. É lá que ele intercede por nós. E é de lá que ele comanda todo este desígnio de salvação que se realiza na igreja. Como diz São João Damasceno, por direita do Pai entendemos a glória e a honra da divindade, onde aquele que existia como Filho de Deus antes de todos os séculos, como Deus e consubstancial ao Pai, isto é, da mesma natureza, da mesma substância do Pai, se sentou corporalmente depois de encarnar-se e de a sua carne ser glorificado. Isso significa, em outras palavras, a própria inauguração do reino do Messias. Como diz Daniel, a ele foi outorgado o império, a honra e o reino, e todos os povos, nações e línguas o serviram. Seu império é um império eterno que jamais passará, e seu reino jamais será destruído. Os apóstolos e todos nós na igreja somos, portanto, testemunhas de um reino que não terá fim. Todas as coisas nesse mundo acabam. Os maiores impérios, as maiores dinastias, as maiores empresas acabam quando menos se espera. Quem poderia pensar algum tempo atrás que de repente todo o Império Soviético desabasse como um castelo de areia. E, no entanto, acabaram. Todas aquelas ilusões, todos aqueles poderes, todo aquele impacto, todo aquele desafio a Deus. E o reino de Deus continua. Cristo está vivo. Cristo está vivo. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. E lá Jesus intercede sem cessar por nós, como mediador, e nos garante permanentemente a infusão do Espírito Santo. Nosso Senhor de lá vai voltar na glória. Ele que já reina na igreja, virá de novo ao mundo para julgar o mundo. E por isso o nosso credo continua, de onde virá a julgar os vivos e os mortos. Ele está, pelo seu poder, acima de toda autoridade, poder, potentado e soberania, porque o Pai colocou tudo debaixo de seus pés. Mas, ao mesmo tempo, ele é também a cabeça da igreja, que é o seu corpo. A redenção é a fonte da autoridade que Cristo, em virtude do Espírito Santo, exerce sobre a igreja. Ele se torna realmente
o princípio dessa nova humanidade, porque ele é o novo Adão, aquele que recomeça para a graça de uma forma maravilhosa e através da sua morte e ressurreição, aquilo que o primeiro Adão comprometeu com a sua fraqueza e o seu pecado. Portanto, nós já estamos realmente na última hora, como diz João. Isto é, o reino de Deus vai se manifestando através da presença da igreja, dos sinais maravilhosos de santidade, de graça, dos milagres, e nós simplesmente estamos à espera da sua volta, que virá para cada um de nós em particular, mas também virá para o mundo e para a igreja. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre.